Olá, amigos da Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Já está no ar o seu programa Saldo Extra. Aqui viemos a cada semana estar ao seu lado para lhe trazer informações importantes para você cuidar bem das suas finanças, cuidar bem do seu bem-estar, da sua família na questão financeira. Nós sempre apresentamos dicas, ideias, sugestões e vai aqui mais uma vez uma proposta para vocês. Este livro, Administração Financeira da Família, da Casa Publicadora Brasileira. Um livro que fala de assuntos financeiros, muitos do que nós aqui apresentamos é de minha autoria, ele é de fácil entendimento, conselhos práticos que vai ajudá-lo bem a cuidar das suas finanças. Você viu aí na sua tela o telefone da Casa Publicadora Brasileira, você viu aí também o site. Se você estiver interessado, esse livro é muito baratinho e com certeza vai ajudar bem a cuidar do seu salário, a cuidar bem da sua vida financeira. Fica aí mais essa dica do Saldo Extra. O tema do programa de hoje é estabilidade financeira. Esta é a razão de nós estarmos aqui. Eu costumo dizer que o programa Saldo Extra, ele não tem como objetivo fazer ninguém rico. Nós falamos aqui de conselhos simples e você já deve ter observado que muitos desses conselhos eles são repetidos. Existe um ditado popular que menciona que a repetição é a mãe do aprendizado. Nós precisamos muitas vezes rever conceitos, ideias para fortalecer a nossa vida. Na questão financeira não é diferente. Ao falar em estabilidade financeira, nós estamos exatamente falando daquilo que é a razão de nós estarmos aqui a cada semana. Ajudar você a ter uma vida equilibrada e a viver com dignidade. Ter uma vida financeira estável pode ser uma odisseia, dependente de diversos fatores, alguns dos quais difíceis de controlar. Alguns aspectos importantes precisam ser considerados, e um deles é que todos os membros da família têm um papel imprescindível na administração do lar. Claro, principalmente o casal. Quem ajuda a ganhar, também deve ajudar a gastar. E quem ajuda a gastar, deve ajudar a ganhar. E se não pode ganhar, como é o caso dos filhos, devem ajudar a economizar. Grande parte dos problemas de relacionamento entre marido e mulher começa exatamente no dinheiro, no excesso ou na falta dele. Um deles é que não se conversa a dois sobre dinheiro de forma preventiva, mas só quando a bomba já estourou e a briga se torna inevitável. Pesquisas recentes apontam que mais de 40% dos casais assumem que brigam em casa por causa do dinheiro. As principais razões apontadas para as brigas são falta de dinheiro e despesas excessivas do cônjuge. Os homens, em geral, discordam das decisões de compra das mulheres, enquanto estas, por sua vez, questionam as opções deles de aplicação do dinheiro. É importante lembrar que mesmo quando um dos cônjuges tem mais habilidade para lidar com o dinheiro do que o outro, isso não lhe dá o direito de gastá-lo como bem quiser. Conversas entre os cônjuges são fundamentais e esta é mais uma oportunidade para promover o diálogo conjugal, o entrosamento entre os dois, com toda certeza, só vai trazer muitos benefícios. Como já dizia o sábio Salomão, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Administrar bem o relacionamento conjugal requer certa habilidade e, por que não dizer, paciência. É preciso ter uma vida planejada e com objetivos, e a consequência de uma vida planejada com objetivos é a felicidade na vida financeira e em muitos outros aspectos. Existem 3 pontos que nós consideramos fundamentais para a discussão e que devem ser seguidos à risca se a família deseja o equilíbrio financeiro. O primeiro deles, planejamento. O segundo, orçamento. E o terceiro, controle de despesas. Vamos analisar cada um desses pontos. O planejamento, para que ele seja eficaz, ele tem que envolver toda a família, ser colocado na agenda de trabalho e passado de ano para não ser esquecido. Nós podemos dividir aqui o planejamento em 3 partes. O primeiro deles, aquele planejamento de curto prazo,
como, por exemplo, tirar as férias de fim de ano, compra de imóveis, pagamentos de impostos como IPVA, IPTU e outras despesas menores. Depois nós temos o planejamento de médio prazo, que envolve investimento um pouco maior, como a compra ou troca de carro, a compra de um terreno, uma viagem no exterior, também para citar alguns exemplos. E aí vem então o planejamento de longo prazo, que vai envolver um montante mais significativo, como a aquisição ou construção de uma casa própria, a faculdade dos filhos, também citando aqui alguns exemplos daquilo que nós mais poderíamos destacar na vida financeira geral do povo brasileiro. Eu quero recordar com vocês agora uma história. Eu trabalhei durante muito tempo como líder na área financeira. E vocês sabem que quando alguém passa por problemas financeiros, ele vai buscar ajuda exatamente daquele que comanda as finanças, aquele que tem acesso ao cofre, que pode fazer um vale, fazer um adiantamento de 13º e assim por diante. Pois eu já recebi muitas pessoas que me procuraram pedindo ajuda. E sabe qual é a conclusão que eu cheguei depois de ouvir tantas pessoas? Que tudo acontece por falta de planejamento. Os problemas financeiros, eles existem porque faltou planejamento. Entre as muitas histórias que eu ouvi, eu gostaria de recordar uma com vocês. Me procurou uma senhora e ela começou a chorar e disse que estava endividada, estava com problemas sérios e a situação se complicava a cada mês. E ela abriu o coração e contou que um dia saiu com o seu esposo para fazer compras num shopping. Na verdade, eles foram para passear, não foram nem para fazer compras. E eles estavam passando por várias lojas, entraram numa loja de móveis e aí viram um armário muito bonito, 8 portas, que combinava com a casa, aquele armário tão necessário que eles tanto gostariam de ter. Além de ver aquele armário bonito, todo arrumadinho, novinho, se lembraram do que estava em casa. Já estava velho, estava com o vidro quebrado, as portas todas tortas, desde o casamento, e pensaram, esse armário ele ficaria muito bem lá em casa. Aproximou-se então o vendedor da loja e disse a eles, mas por que vocês não levam? Vocês podem pagar em suaves prestações, afinal de contas vocês merecem, vocês estão vivendo tanto tempo juntos. E o que aconteceu? O casal então não resistiu à tentação e levou o armário para casa. Passaram a receber o carnê, fizeram o primeiro pagamento da primeira prestação, fizeram o pagamento da segunda, da terceira. Quando chegou a quarta, perceberam que não tinha dinheiro suficiente para pagar. Apareceram outras contas, os imprevistos, e então tiveram que entrar no cheque especial. E como consequência de entrar no cheque especial, começou a vir outra despesa, que são juros do uso do cheque especial. No outro mês, a situação piorou ainda mais. No 6º mês, mais difícil ainda. Até que ela foi à minha sala pedir socorro. Me faça um vale para eu quitar as minhas contas, porque o juro está devorando o nosso salário. O que aconteceu com essa família? Por que essa senhora foi à minha sala apresentar o seu problema financeiro? Porque simplesmente eles não pararam para estudar, não pararam para pensar no assunto. Fizeram aquela compra por impulso, fizeram aquela compra sem avaliar se aquela despesa, se aquela parcela daquela compra seria suficiente dentro do orçamento da família. Se eu tivesse que resumir aqui a palavra-chave nesse entendimento de estabilidade financeira, eu diria uma única palavra: diálogo. Diálogo entre os cônjuges e diálogo entre os pais e os filhos. É preciso conversar, é preciso discutir os assuntos financeiros. Existe muita dona de casa, muita mãe que não sabe quanto é a renda do pai da família, a renda do marido. E existem muitas mães que gastam dinheiro sem saber o limite para essas despesas. Precisa haver diálogo, precisa haver fidelidade e transparência. Fica aqui já este conselho. Se vocês que estão me ouvindo agora, quem sabe o marido, quem sabe uma esposa, ou se estão os dois juntos, parem e comecem um diálogo.
E nesse diálogo vocês devem não apenas conhecer o que se ganha, conhecer aquilo que se gasta, mas vocês devem também pensar em fazer planos. Planos que vão envolver a manutenção da família e planos patrimoniais, planos que vão envolver também atividades que serão saudáveis para a família, que vão envolver os filhos, estabelecer as prioridades. Todas essas palavras vocês sabem que são importantes, mas se não houver diálogo, não haverá um caminho seguro para a estabilidade financeira. Nós vamos falar aqui mais sobre este tema, vamos citar algo mais prático, como, por exemplo, falar de orçamento, falar de controle de gastos, mas o primeiro passo na busca da estabilidade financeira dentro de uma família é conversar, é dialogar. Nós vamos chamar aqui o nosso intervalo e fica o convite para que você permaneça conosco e já vá pensando nesses conselhos. Quer a estabilidade financeira? Existe um caminho seguro para estar lá e nós estamos aqui para ajudá-lo. Eu vou chamar o intervalo e nós voltamos. Até já! Estabilidade financeira, esse é o tema do nosso saldo extra de hoje. Mas antes de continuar a falar desse assunto, eu quero fazer um convite a você. Sempre tem gente nova nos assistindo. Afinal de contas, o sinal da Novo Tempo a cada dia vai entrando em novos lugares, em novas cidades. Estamos crescendo a cada dia. Aquele que nos assiste já há bastante tempo sabe disto. Temos muitos anjos da esperança que nos apoiam, que estão ao nosso lado. E você que está também com a sua audiência, está orando conosco. E como resultado de tudo isso, a Novo Tempo vai crescendo, vai alcançando esse Brasil afora. Portanto, se você descobriu a Novo Tempo agora, tornou-se um assinante da Sky, ou o nosso sinal aberto entrou em sua cidade e você está conhecendo agora o seu programa Saldo Extra, fica aí um convite. Acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Se você quiser assistir programas anteriores, você pode acessar o nosso blog, você vai encontrar assuntos os mais diversos que vão ajudá-lo a você administrar bem as suas finanças. Além do convite para nos acompanhar no blog do programa Saldo Extra, fica o convite para você nos acompanhar nas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook, você vai saber das novidades e o que está vindo por aí. Voltando ao tema do planejamento e voltando ao tema da estabilidade financeira, lembre-se que quando você for falar em planejamento de compras, de despesas, você deve considerar o seguinte. Primeiro, o que você vai comprar? Quanto vai custar? Quando vai ser comprado? Como vai ser pago? E, é claro, de onde sairão os recursos para pagar essas contas, levando-se em consideração as outras despesas fixas e variáveis de cada mês. Se você começar mal, você vai terminar mal. Em geral, as famílias evoluem convivendo com falta de planejamento. É comum ter pequenas brigas diárias em torno de dinheiro. Quando aumenta o salário, logo se encontra uma forma de utilizar a renda extra, seja adquirindo bens em prestações, seja trocando de carro, fazendo viagens e aí adquirindo novas dívidas. Essa situação pode mudar. Quando eu falo em envolvimento de todos os membros da família, eu queria destacar, é claro, o envolvimento dos filhos. Muitas vezes os filhos ficam à parte nesse processo, eles não são convidados. Mas existe uma máxima em questão financeira, e nós mencionamos aqui no primeiro bloco. Quem ajuda a ganhar tem o direito de ajudar a gastar, é claro. Agora, quem ajuda a gastar tem o dever de ajudar a ganhar. E se não pode ganhar como os filhos, tem o dever de ajudar a economizar. Os filhos podem contribuir e muito. Além deles contribuírem para a estabilidade financeira, eles entram num processo educativo para que, quando tiverem a sua própria vida, tenham também equilíbrio com as suas finanças. Você já deve ter visto um pai falando com um filho, talvez tenha acontecido contigo dentro da sua casa, falando com o filho reclamando que ele está gastando muito, que está tendo muitas despesas, o filho pedindo as coisas, o pai dizendo não. Ora, muitas vezes os filhos não entendem por que o pai disse não.
Por que o pai está pedindo à mãe para ele não gastar muito com a energia elétrica para sair do chuveiro? Apenas para citar um exemplo. Porque eles não participam. Se eles não sabem qual é a renda da família, se não sabem para onde vai o dinheiro, não conhecem os limites, como eles vão entender? Portanto, se vocês chamam os filhos para participarem e explicam para eles o quanto se ganha e quanto se gasta e qual é o limite para cada despesa, eles terão uma consciência dos limites, aonde podem ir e como podem colaborar. Existe um outro aspecto relevante ao falarmos de educação financeira dos filhos. É claro que o filho não quer ouvir o não de um pai, mas às vezes é necessário. Mas em muitos casos, esse não para o filho entra em contradição com outras coisas que acontecem dentro de casa. Você diz não para um filho que quer sair com os amigos para fazer um lanche, mas você, quem sabe, compra um eletrodoméstico novo para dentro de casa. O que o filho vai pensar? Que as coisas da casa são mais importantes do que eles. Agora, se os filhos entendem que existe um limite para se gastar com despesas fora de casa e que precisa fazer uma atualização daquilo que está dentro de casa, eles não terão uma baixa estima. Eles saberão ouvir o não, entenderão e apoiarão. Dentro desse envolvimento dos filhos e envolvimento do casal, a palavra para que haja esse entendimento e a compreensão do que se ganha e o que se gasta é o conhecido orçamento. Eu costumo dizer que o orçamento é a ferramenta para o sucesso e a felicidade na vida financeira, porque nele, no orçamento, estarão incluídas as metas planejadas e o que fazer para alcançá-las. Estarão incluídos também os bens e produtos que serão adquiridos e consumidos para a satisfação das necessidades básicas da família, descartando assim todos os bens e produtos criados pelo consumismo. Nós já apresentamos diversos programas ou falamos e comentamos sobre orçamento familiar. Portanto, fica aí o convite. Se você quer conhecer um pouco mais, ter acesso a planilhas, algumas ideias sugestivas, acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra para aprender um pouco mais sobre este tema. Mas vamos falar um pouquinho sobre o controle. É muito importante planejar e orçar, mas essas coisas só produzirão os resultados se forem acompanhadas de um rigoroso controle, ou seja, se as despesas e receitas estiverem de acordo com o orçamento. Através do acompanhamento deverão ser feitos ajustes necessários. Controle é o passo mais simples de perceber, mas talvez o mais difícil de pôr em prática. É difícil evitar gastar, como também temos dificuldade em descobrir de que forma podemos poupar. Comece por examinar as categorias de despesas e pense em maneiras de as diminuir, como, por exemplo, será que é necessário comer fora de casa todo final de semana? Pense em economizar com este assunto de comida fora de casa. É prático, é gostoso, não dá trabalho, mas pode ser um peso no seu orçamento. Evite compras por impulso, como o exemplo que nós citamos aqui há pouco. Pense antes de fazer as suas compras, avalie, veja se está dentro do seu planejamento, se você deu todos os passos. Pondere bem as escolhas, essencialmente os produtos de valor significativo. Tome cuidado, porque um compromisso assumido, ele pode significar um problema no futuro se você não tiver condições de saldá-lo. Fuja dos compromissos de pagamentos mensais fixos, como, por exemplo, assinatura de vários e vários produtos e revistas e outras coisas mais. Nós falamos sempre aqui dessas palavras-chave que hoje aqui nós destacamos, queremos que você não esqueça delas, mas principalmente que você as coloque em prática. Lembre-se, planejamento, orçamento e controle de despesas. Você deve entender que estes aspectos em sua vida vão fazer a diferença para a busca da estabilidade financeira. Vou repetir a frase que nós sempre destacamos aqui, que ela é por demais importante. Qualidade de vida ou estabilidade financeira não está necessariamente associada ao tamanho do seu salário, mas sim na forma como você administra aquilo que você ganha. Por isto, cabe aqui mais um comentário. Atrelado a esses três temas,
Anote na sua agenda as 3 colunas que garantem estabilidade financeira no longo prazo. Vou repeti-las aqui. As 3 colunas que vão permitir que você tenha uma vida estável para sempre. A primeira delas, não gaste tudo o que você recebe. Não gaste antes de receber e tenha uma reserva, tenha uma poupança para ajudá-lo a você cuidar bem das suas contas, a evitar despesas extras, a você cuidar dos imprevistos. Talvez você pense assim, que nós temos falado aqui, repetido e repetido essa temática, mas é importante você fixar isto bem em sua mente. Vamos tentar recordar alguns dos pontos que nós falamos aqui sobre a estabilidade financeira. Primeiro, é uma responsabilidade de toda a família. Segundo, tem que haver diálogo, tem que haver um envolvimento, tem que haver transparência. Fidelidade na relação conjugal envolve também a questão financeira. A mãe, a dona de casa, mesmo que ela não trabalhe, mesmo que ela fique em casa cuidando dos filhos, você tem a responsabilidade de ajudar o seu marido a dividir essa carga e esta responsabilidade com ele. Lembre-se que, atrelado ao diálogo, você tem algumas ferramentas que são simples, como fazer um planejamento, como fazer o orçamento, que é simplesmente você determinar o que você ganha, o que você gasta, fazer com que esses 2 lados da balança sejam equilibrados, e aí você coloca em prática ferramentas de controle. Às vezes uma pequena caderneta, um aplicativo que é possível você ter no seu telefone móvel. Existem tantas ferramentas simples que você pode lançar mão para cuidar das suas finanças, para saber onde está indo o seu salário, como vão as suas despesas. Note, ter estabilidade financeira não é um mistério, é possível e é simples. Agora, todo esforço humano, ele é bem-vindo. Nós temos sim a nossa parte a fazer, mas se nós queremos obter sucesso em nossa empreitada financeira, é preciso, claro, da bênção do nosso Pai Celestial. Nós seremos assediados de tentações. Estão aí exposições da mídia dos mais diversos veículos, das mais diversas formas, tentando influenciar a nossa mente, para sermos contaminados pelo consumismo, para gastar mais do que nós deveríamos. Você quer criar uma barreira para impedir que você tenha problemas financeiros? Colocar em prática esses conselhos, isso será importante, mas busque a bênção do Pai Celestial. Nós falamos aqui que o diálogo na família deve ser promovido. Faça uma outra coisa. Quando você for reunir a sua família para falar desse tema, dedique tempo a orar a Deus. Peça a bênção do Pai Celeste. Peça que Deus lhe dê forças para você colocar esses conselhos em prática, para que você tenha domínio sobre si mesmo, para que você tenha o domínio sobre o dinheiro e não o dinheiro tenha domínio sobre sua vida. Eu poderia aqui destacar vários versos da Bíblia que falam desse tema da bênção de Deus, mas eu quero destacar apenas um, o que nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5. Notem o que diz esse texto da palavra de Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus que lhe dê este dom, esta dádiva, para que você, com a bênção do Pai Celestial, possa saber exatamente como cuidar da sua família, educar os seus filhos e fazer com que a sua vida financeira seja uma bênção. Traga dignidade, traga também prosperidade, que você viva bem, sendo fiel a Deus e podendo ajudar o seu próximo. Que Deus lhe dê esta graça, que Deus lhe dê essa bênção. Fique convite para que você esteja conosco na próxima semana e eu estarei aqui esperando por vocês. Que Deus lhe abençoe.